gravando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente no coração da tormenta. Uma boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Hoje temos aí o Fábio Adorno, dono do canal, que me deu as honras aí de começar essa live. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nakai. Boa noite, Alencar. Boa noite. Na verdade, boa noite é engraçado porque boa noite pra gente, né? E eu não sei para quem pode assistir. E primeiro que eu acho que 6h, 6h03 nem é boa noite. Pra mim é boa tarde, né? Pra mim, boa noite é só depois das 7. Mas pro Bruno aí, pro eu ser educado, boa noite. Muito feliz aí estar com vocês e vamos nessa. Vamos nessa. Boa noite, Nakai. Bom estar com você aí de novo no nosso canal. E hoje a gente tem a honra de receber nessa segunda edição aí desse programa aí que a gente se propôs a fazer, o nosso querido amigo Alencar Ferreira. O Alencar é um economista, mestre em economia, tem uma longa história de luta no Partido dos Trabalhadores, no Sindicato dos Bancários, onde ele ocupou diversas funções, tem uma carreira aí de mais de 30 anos de serviço público no Banco do Brasil e teve a oportunidade de servir o Brasil durante o governo Lula como secretário executivo do Ministério do Trabalho. Boa noite, Alencar, muito obrigado pela presença. Apresentei direitinho? Obrigado. Opa, até exagerou, Bruno. Obrigado aí, Bruno, Fábio, Thiago. Obrigado pelo convite. Grande oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Estava com saudade dos amigos aí. Essa pandemia afastou a gente fisicamente, mas os nossos corações e a vontade de estar junto, ela permanece grande. Que bom que a gente pode hoje bater um papinho aí. Com certeza. E quando a pandemia acabar, né, as conversas, os afetos, os encontros, espero que retornem com intensidade. É isso aí. Hoje, então, a gente tem alguns assuntos aqui legais para falar. Eu queria começar com a pauta, né, que foi o que girou, né, o noticiário político dessa semana, né, de sexta-feira até agora, ainda está reverberando a reunião, né, a famigerada reunião, né, ministerial, né, do Bolsonaro. E eu queria começar perguntando o Alencar, né, que foi secretário executivo do Ministério do Trabalho, ocupou inclusive interinamente em algumas ocasiões o Ministério do Trabalho, que foi, como diria o Repórter Esso, né, testemunha ocular da história. Repórter Esso que foi pela primeira vez ao ar em 28 de agosto de 1941, noticiando quando o ataque aéreo da Alemanha à Normandia, na França, né, na voz do Romeu Fernandes pela Rádio Nacional, grande noticiário nacional. Você foi testemunha ocular da história, Alencar. O que você já esteve em outras reuniões ministeriais, né? O que foi aquilo, né? O que você que viu a reunião ministerial do Bolsonaro, fazer algumas comparações aí com as reuniões ministeriais que você participou e falar um pouco para a gente sobre isso. E depois eu queria pedir para o Nakai, né, que tinha feito um levantamento aí dos crimes que ele percebeu nessa reunião, né, os crimes que foram cometidos, né, durante essa reunião, e depois pedir para o Fábio também comentar um pouco sobre isso. Bom, amigos, primeiro é o seguinte, não é só numa reunião ministerial, mas eu tive a oportunidade de passar por milhares de reuniões na minha vida profissional, na minha vida de militante e tal, né? Isso dentro do partido, no sindicato, as diversas milhares de reuniões que eu tive na minha vida profissional no Banco do Brasil, de mais de 30 anos de banco, as experiências que eu tive também na Prefeitura de São Paulo, com prefeitos, secretários e, como você falou, os 2 anos que eu passei junto, contribuindo, né, colaborando com o governo Lula. Qualquer reunião, cara, assim, tem pauta, tem coordenador, tem desenvolvimento de matérias, né? Das reuniões mais simples, a reunião que a gente faz aqui no condomínio de casa, ou então as reuniões religiosas da minha família aqui no interior, qualquer uma, né? Tem uma pauta, tem uma coordenação, tem um desenvolvimento das ideias.
E o que a gente viu na semana passada com a divulgação do vídeo da reunião do dia 22 de abril é uma coisa surreal, né? Não parece que não está acontecendo aquilo, né? Porque a quantidade de impropérios, palavrões, a falta de um tema, quer dizer, por falta de tema, a gente tem Covid, que é um drama mundial hoje, e tem que haver uma ação do Estado contundente. Você tem toda a atenção à economia, às pequenas e médias empresas, as contribuições aos trabalhadores que estão sem renda nesse momento, sem oportunidade de oferir renda, seja informal, seja formal. Quer dizer, por falta de pauta, não foi, né? O que a gente vê, na verdade, é uma total falta de competência, de inapetência, né? Para o trato da coisa pública, para o trato das questões importantes, relevantes do país. É impressionante você ver representantes das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, que tem uma doutrina, tem hierarquia, tem toda uma formação, né, rígida, participando daquela Babel, né? É impressionante isso. Então, assim, você me perguntou sobre as reuniões ministeriais do governo Lula, tive a oportunidade de participar de algumas, todas elas tinham um tema pré-definido, todas elas você tinha a obrigação de levar a sua contribuição, né? Vocês lembram que em determinado período quem comandava essas reuniões, a pauta, o desenvolvimento delas, quem secretariava essas reuniões era então ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, né? Que era uma pessoa muito rígida. Eu vi ela, vou cometer uma inconfidência aqui, mas não deve ser novidade para vocês, né? Eu vi ela dar descompostura em muito ministro famoso porque não foi preparado para a reunião, né? Eu, felizmente, em todas que participei, não passei, né? Passei nesse teste. Mas, então, assim, havia uma cobrança de que a gente levasse as nossas teses, as nossas questões, seja em textos, seja em PowerPoint, seja no diálogo, a gente sempre... E você tinha, depois do desenvolvimento dos temas, né, de cada um levando a sua opinião, você tinha a opinião do presidente e você tirava uma conclusão. Vamos fazer tal coisa, vamos por aqui, vamos por ali, né? Seja nas reuniões gerais, ministeriais, seja nas reuniões temáticas, né, às vezes com grupos de ministros, seja nas reuniões dos secretários executivos, né? Eu fui secretário executivo, então nós tínhamos reuniões também preparatórias para as reuniões gerais, né? Por exemplo, eu participei do grupo técnico que analisou, que discutiu a viabilidade de propor uma política de evolução do salário mínimo, né? Então, teve todo um grupo técnico que participou dos diversos ministérios. Isso culminou numa reunião com ministros, com representantes da base aliada, coordenadas pelo presidente, sabe? Foi dali que iniciou essa ideia de, olha, vamos preparar uma política de salário para valorização do salário mínimo, tal, né? Então, assim, eram reuniões extremamente técnicas, debates extremamente profundos, com divergências às vezes muito sérias, né? E aquele que não ia preparado, meu caro, ou ficava quieto ou tomava descompostura, não tinha essa, né? Então, o que não é diferente de qualquer reunião produtiva, sabe? Se eu pensar lá no meu sindicato, se eu pensar as reuniões profissionais que eu tive no Banco do Brasil, nas empresas que eu passei, foram todas assim, né? O que, na verdade, a gente viu foi uma exposição, né, da fragilidade, da falta de projeto e da ignorância daquelas pessoas que participaram dessa reunião, né? Eu avisei, né? Só para concluir. Eu também. Todos avisamos, né?
Nós avisamos. Na CAI. Avisamos mesmo. Muito, né, Fábio? Avisamos. Graças a Deus não foi por falta de aviso. Pode ser por falta de muita coisa, mas de aviso tá todo mundo absolvido. Vocês querem meu parecer sobre essa reunião ministerial? Claro. Eu acho o seguinte, assim como o Alencar falou muito bem, né, como era nos governos anteriores, aquilo me parece uma conversa de churrasco. E assim como eu tinha falado a vocês, eu nunca participei de um churrasco onde houvesse tantas palavras de baixo calão, tantas ofensas, e no meio de uma pandemia, o assunto que deveria ser a pauta daquela reunião é a pandemia. Ou seja, quais são os planos do governo para combater a pandemia? Quais são os planos de governo para integrar governadores e municípios? Qual é o plano do governo para não deixar que as empresas, sejam elas grandes, sejam pequenas, não quebrassem? Qual é a pauta do governo para que as pessoas que estão sem emprego ou as pessoas que estão na linha abaixo da pobreza não morram de fome, não passem necessidade? E qual é a preocupação do governo também com esses trabalhadores que trabalham de bico, trabalhos informais, trabalhos que não têm carteira assinada, né? Esse é um ponto. E depois, como o governo deveria trabalhar com governadores e municípios para criar, posteriormente, um plano de saída gradativa, porque todos nós sabemos que o mundo que era antes da pandemia não vai ser o mesmo pós-pandemia. Ele vai ser um mundo diferente. Nós vamos ter que entender como esse mundo vai. Ele vai se apresentar e dia a dia, com o ineditismo, né, nós vamos ter que aprender a lidar com esse mundo que se impõe. Haja vista que é um vírus que se impõe. Não somos nós que delegamos como ou nós que determinamos como vamos agir assim assado. Não, o vírus se impõe e depois que nós tomamos atitude frente a como o vírus se impõe. Então, na minha observação, essa era uma pauta que deveria ser a principal daquela reunião. E não foi tocada na reunião. Então, outra coisa que eu queria salientar, além de ser uma reunião, para mim, foi uma conversa de churrasco, ali houveram muitas coisas que a Cristiana Lobo, da Globo News, ela trouxe um ditado popular que ele cabe muito bem aqui. Nós vamos puxar uma pena, sai uma galinha. Então, o que acontece? Você puxa ali para tentar pegar só os elementos de prova do inquérito, que eram a fala do Bolsonaro com relação à interferência na Polícia Federal, e você puxa a galinha inteira. O que é essa galinha inteira? Ministro do Meio Ambiente dizendo que tinha que aproveitar o coronavírus, o foco da mídia no coronavírus, para passar o rodo. O que é passar o rodo? O que é passar o rodo? O que é aproveitar que a mídia está focada ali no coronavírus para que algumas leis, né, que são muito burocráticas e devem ser de fato porque protegem o meio ambiente. Então, ele é o lobo, ele é a raposa que cuida do galinheiro. Então, isso aí, na minha concepção, é grave. Ele deveria comparecer ao Comitê de Ética do Senado para explicar o que é esse passar o rodo. Segundo ponto, como que uma ministra como a Damares chega e numa reunião como se fosse num botequim e fala assim, nós temos que prender governadores e prefeitos e nós vamos entrar com ação, tal. Tá, mas qual é o crime? Qual é o dolo? Os governadores fazerem o isolamento social
que o governo federal não quer e é contra? Esse é o dolo? Que o STF já tinha falado que a autonomia dos governos eram autonomia no governo municipal, autonomia para o governo federal, para os governos estaduais e autonomia do governo federal. Então, cada um tinha sua autonomia, sua competência. Agora, no momento que uma ministra dos direitos humanos da mulher chega e fala que tem que prender, tá, mas qual foi o crime? Não tem crime. Agora, outra pauta muito importante, Paulo Guedes falando em privatizar o Banco do Brasil. Só foi o Moro dar as costas e o presidente do Banco do Brasil dizendo que o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um interregno, é um impasse, é um buraco. Olha onde nós estamos chegando. Então, essa conversa de boteco, ela produziu muita coisa. Nós fomos puxar uma pena, saiu uma galinha. Tem coisas graves ali que precisam ser apuradas. Onde já se viu o ministro da Educação sem educação, dizendo que deveria prender um monte de vagabundos, a começar pelo STF. Então, na minha concepção, dentro daquela reunião ministerial, a prova que deveria ser analisada era o que o Bolsonaro disse e que o Moro acusou. Mas virou um panorama de coisas que agora, a meu ver, e a mídia já está noticiando, que quem está na fritura é o ministro da Educação, porque ele está causando problemas ao governo federal. Então, essa reunião ministerial revelou quem é, de fato, o presidente da República que está interferindo e gostaria de interferir na Polícia Federal, mostrou quem são os seus ministros e a quem eles servem, mostrou que o seu ministro da Fazenda atende a quais interesses e a interesses de quem, e mostrou uma ministra despreparada dos direitos humanos, porque de direitos humanos ela não entende nada, e mostrou um ministro da Educação sem educação e que é um militante. Ele se declarou militante. Ele não entende, ele mesmo disse, eu não entrei aqui para fazer carreira, eu entrei para lutar, estou respondendo processo, etc. Mas, e com razão, está respondendo processo no Comitê de Ética, porque é um ministro da Educação sem educação. Então, a meu ver, é uma reunião ministerial que parece que ali é um puteiro. Parece um puteiro. Nem puteiro, não que eu tenha conhecimento de causa, mas acho que nem puteiro se fala dessa forma. Então, devolvo a palavra aqui ao Bruno, porque a pauta era só a reunião ministerial, e depois eu volto para fazer algumas considerações sobre outros temas. Mas aquilo me chocou amargamente, porque aquilo é uma coisa que a gente não espera. A gente espera a liturgia do cargo. Que o Bolsonaro não sabe o que é. Liturgia do cargo. Presidência da República. Opa, vamos usar um palavreado, né, que não seja de baixo calão, educação, né, um fala de cada vez, não precisa gritar, né, que os ministros tragam ali, não suas indignações para ficar bajulando o presidente, não, tragam suas propostas, e se porventura as suas propostas forem contra as ideias do presidente, que eles depois conversem em particular, para ter direito à defesa, para ter direito ao diálogo, mas aquilo que a gente viu, aquilo é escancaradamente uma conversa de boteco, de puteiro. Obrigado, Nakai. Concordo aí, ipsis literis, com o que você falou. Só pontuar uma coisa que me pareceu nessa reunião, foi o seguinte, a gente percebe claramente que há 3 núcleos aí nesse governo, né? Os militares cada vez ganhando mais espaço, agora com a pasta da saúde, então, eles ocupam um espaço muito importante dentro do governo. À medida que o governo vai perdendo capacidade de interlocução social, arrumando conflitos, o Bolsonaro vai procurar se blindando, né? Vai procurar ele cada vez mais estar blindado com esses militares.
você tem um núcleo técnico neoliberal, que é o núcleo do Guedes, e tem esse núcleo dos militantes das redes sociais, que é popularmente, né, conhecidos aí como os olavistas, né, essa extrema-direita reacionária proto-fascista, que estridente, né, estriônico, então eles são estriônicos até durante a reunião. Do ponto de vista dessa militância, eu acho que a reunião ministerial foi o que eles acharam o máximo, porque é realmente isso que eles pensam. Então, acho que o Bolsonaro não perdeu nada do ponto de vista de apoio dessa galera maluca, né? Eles continuam firme lá e cada vez mais apoiando e cada vez mais fazendo barulho. Mas é só isso que eles fazem, barulho e não constroem nada, né? Essa extrema-direita fascista. Mas o que me preocupou muito é esse núcleo técnico ligado ao Guedes, e isso não foi desmentido pelos canais de televisão, porque, por exemplo, a Globo apontou justamente esses malucos que só bradam, mas só latem e não morde, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente tem que prestar atenção é justamente nesse núcleo que toca o governo. Os militares entraram mudo e saíram calados, né? Na reunião. Mas esse núcleo econômico, se você vê as pautas que o Guedes está propondo ali, ele fala, vamos privatizar o Banco do Brasil, ainda solta um palavrão. Ele fala que tem que dar, que se você socorrer pequenas empresas e microempresas, é prejuízo. Um país que 70% dos trabalhadores trabalham em micro e pequenas empresas. O Brasil passou, depois eu queria que o Alencar também, no nosso próximo debate, vai comentar um pouco sobre isso. O Brasil passa, né, desde os anos 80, um processo de desindustrialização, e é um país cada vez mais onde os empregos se dão na área dos serviços. E são esses serviços que estão sendo estrangulados aí a arrecadação dessas pequenas e microempresas, né, durante a pandemia. E o ministro está muito preocupado com esses banqueiros, com esse rentismo, e não está nem aí preocupado com essa população que está passando fome, preocupado com essas micro e pequenas empresas que sustentam o país, e o que ele mais quer é aproveitar justamente esse momento para intensificar essa pauta neoliberal de privatizações, de destruição, de lapidação do patrimônio público, um patrimônio que foi arrecadado aí de séculos de luta e de pagamento de impostos e de sangue do povo brasileiro, que vem sendo destruído a passos largos aí em muito pouco tempo. Então eu percebo que isso, por exemplo, a Rede Globo e as outras emissoras não atacaram, né? Só atacaram esses malucos que realmente são falas preocupantes, com um monte de crime, mas que todo mundo sabe que não tem a menor relevância, né, para o que realmente importa, que é a administração da máquina pública. Muito, muito legal. Não sei se o Fábio vai falar, mas eu gostaria de comentar alguma coisa também aí. Eu gostaria, porque eu acho que assim, eu sou a única pessoa que eu conheço que eu adorei aquela reunião. Eu adorei a reunião. Não é possível que as pessoas não gostem daquilo. Primeiro, porque eu pessoalmente não tenho muito pudor linguístico. Eu sempre advoguei desde a adolescência que eu acho que o palavrão ele tem uma carga de expressividade que merece ser respeitada. Eu acho que aqui as línguas em geral elas respeitam um pouco. Mas o que eu gostei da reunião? Assim, eu não vi nada da reunião, na real. Eu vi tudo que eu sei da reunião foi via WhatsApp, que meus camaradas me mandaram. Por quê? Porque eu não me interesso mais por esse governo. Eu advogo que esse governo acabou no dia do Golden Shower, o ano passado. E não existe mais. É um governo que acabou. É um governo zumbi que o resto da sociedade não tem a coragem e a capacidade de enterrar esse zumbi, que já está morto. Só que ninguém enterra. Então, o que acontece? Desde então, eu não considero o governo. Tanto que, por exemplo, eu não vi a entrevista de demissão do Moro, não me interessa. Não vi, depois da tarde, o pronunciamento do Bolsonaro com todos os ministros, não estou nem aí. Não vi uma única coletiva do Mandetta na época, porque não me interessa. Porque eu entendo que é um governo que, por ser fascista, e não nacionalista, né, que é uma disrupção, é um governo que está para destruir. Então eu não espero nada construtivo. Então é um governo de lunático, um mundo de imbecil,
por exemplo, eu vi que, sobretudo, o Nakai, ele pareceu bastante mal impressionado com a reunião. Eu fiquei bem impressionado com a reunião. Eu fiquei, para não falar que faz tempo que eu não acompanho o governo, o primeiro pronunciamento da pandemia que o Bolsonaro fez, eu assisti ele inteiro, que é o que ele fala que tem histórico de atleta. Eu falei, não, vou ver, só para sentir se a pandemia vai mudar alguma coisa nesse governo. Quando eu vi que não ia mudar nada, é um vetor em linha reta de destruição, de caos, do apocalipse, mano, tanto faz, porque o resto é tudo variação, é o mesmo tema, né? Na música, é a variação, como é que é? Variação do mesmo tema, uma nota só, tem uma passagem da música dos Engenheiros do Havaí que fala sobre isso. Então, estranho seria se fosse diferente. Estranho seria, igual, por exemplo, eu só fiquei sabendo dias depois do plano do Brasil lá, o que os militares criaram, que tem as crianças loirinhas na capa. E o pessoal, porque tem criança... Mano, o que o pessoal imagina? Que vai de militar... os militares no Brasil têm uma formação, pelo amor de Deus, coitados dos militares. O pessoal coloca nas costas deles uma esperança de capacidade técnica, de capacidade administrativa, que, mano, coitado, com aquela formação chinfrim que eles têm. Aí os caras fazem um plano econômico bizonho, porque só pode ser bizonho, porque eles são assim. Aí o pessoal fica chocado e coloca só gente branca. Mano, que coisa mais racista que a Marinha, e a Marinha nem sei se faz parte desse governo que tá mais no Exército. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostei demais da reunião, mostra o que o governo é, e sobretudo, e isso que a gente tem que começar a ficar esperto, mostra o que o Brasil é. Mas eu não sou assim, tá? Quem não é daquele jeito tá fora, porque tipo, perdeu a eleição e é como o Bruno bem chamou a atenção. Você tem a imprensa, a grande imprensa sabe da importância do pequeno capitalista para a economia. A imprensa, ao não defender e não atacar, não defender o pequeno empresário e não atacar o Guedes nisso, ela é cúmplice. Por que é cúmplice? Porque ela topa isso. O Alencar não vai me deixar mentir, o que a imprensa fazia na época da definição do gatilho de aumento do salário mínimo, que ia ser atrelar o PIB com como é que era? Era o PIB com a inflação, né? Isso. O crescimento dos 2 anos anteriores, né? Pela inflação. O que mais o PIB de 2 anos atrás. Isso. O que a imprensa não bateu? O que não foi? Eu lembro como se fosse agora daquela cúpula com os países árabes. Opa, apareceu aqui para mim, isso aqui, essa reunião acabaria em 10 minutos, mas a gente ganhou mais 40 minutos. É isso aí. Aquela cúpula dos países árabes. Mano, como a imprensa batia no governo por fazer aquilo. Ou seja, a cooperação Sul-Sul, por exemplo, é um negócio que o brasileiro não tolera. Isso o brasileiro não tolera. Atraso de avião na época da crise dos aviões, que colocaram a Marta naquela situação esquisitíssima, aquilo a mídia não aceita. Agora, aquilo que a gente viu, a mídia aceita, a elite aceita, a sociedade inteira aceita. E eu acho que essa reunião a gente não pode deixar de perceber a oportunidade que esse governo está trazendo para a gente de decidir o que nós vamos ser daqui para frente. E essa pandemia, ela fez um negócio que, tipo, ela fez um negócio inesperado. Só ver, eu ia falar um negócio. A entrevista que o Lula deu, falando da pandemia como uma bênção, ela teve um tratamento, na minha opinião, na grande mídia, muito semelhante a todos os desatinos do Bolsonaro somados. Ou seja, é um problema, é ruim aquela reunião, para certa parte do Brasil, pior, por exemplo, o PT. Então, tipo, o brasileiro talvez não tolere aquela reunião, mas tolere menos o PT, então vale a pena. Então, eu só queria trazer isso, que, tipo, eu tô feliz com a reunião, tô feliz com o desenvolvimento do governo, eu acho que está fazendo realmente, em uma linha reta, prometendo... o Guedes em nenhum momento prometeu tirar o Brasil da crise. Por nenhum momento ele prometeu criar emprego. O discurso presidencial do Bolsonaro foi o primeiro em anos, eu acho que até desde o Getúlio, que não fala de desigualdade social. Então isso não é uma preocupação. Então eles vão fazer alguma coisa pró-emprego, pró-fim da desigualdade social? Não. Então, cumprindo certinho. O doido lá, o Salles, o cara é o lobby da destruição. O que ele está fazendo na reunião ministerial? Por isso que eu acho que há uma pauta. Ele está lá defendendo a destruição.
o doido das relações exteriores. O cara tem nexo que ele fala? Não. Por que naquele dia teria? Não tem nexo também. O Weintraub que tira 0, não sei como entrou na USP. Ou melhor, nem como saiu da USP. Tira 0, boletim zoeiro lá. E dança com guarda-chuva. O cara completamente alucinado. Por que naquele dia ela fala um negócio que presta? Então eu acho que, nesse sentido, em termos de comportamento com a sua base eleitoral, em termos de comportamento com o seu projeto anunciado, tá de parabéns na reunião. É isso aí. Alencar, queria já comentar? Pode emendar. Queria, sim. Eu acho que todo mundo trouxe uma contribuição bastante interessante aí para essa conjuntura. Quer dizer, a partir de uma reunião, a gente extrapolou para uma série de questões aí bastante interessantes, né? Mas pensando na política geral, eu queria pegar, assim, até do ponto de vista metodológico, o tripé que o Bruno aí levantou, né? Que está expresso naquela reunião e que, na verdade, é o eixo de articulação desse governo, né? O Bruno falou assim, alguma coisa que a base ideológica do Bolsonaro, que é a base fascista, ultradireita, que quer armar as pessoas, protege miliciano, que é contra aborto, contra direitos civis, contra direito dos LGBTs, dos negros, tudo. Quer dizer, essa direita, né, mais babona, que talvez girasse em torno de 10% do eleitorado brasileiro, ela estava acuada há muitos anos, né? Ela saiu da sua acomodação pela liderança do mito Bolsonaro, né? E como é incrível que a gente descobrir isso, às vezes, né, 10% da população, às vezes a pessoa está do teu lado, né? Que trabalha contigo, da tua família. Valeu pelo menos para identificar melhor esses colegas que né, essas pessoas que a gente convive aí. Mas é mais do que a questão pessoal, né? Eu acho que eles estavam sem representação. Aliás, eu acho que a direita, a direita, você pega São Paulo, por exemplo, você pega assim Adhemar de Barros, Jânio Quadros, Maluf, talvez o Maluf seja o grande expoente da direita no estado de São Paulo nos últimos anos, né? E essa direita ficou meio órfã nesse período, né? Se agarrou no PSDB, fez uma aliança com o PSDB aqui e tal, mas assim, do ponto de vista ideológico mais profundo, ele não se via no PSDB, ele não se via no Tucanato, né? Ele via como uma aliança, tal. E parece que o Bolsonaro representa essa turma, né? Eu acho que para o jogo político é bom que as pessoas tenham representação política, né? O que não pode é ter 58 milhões de votos, né? 10% da população que pensa assim não pode ter 58 milhões de votos. Isso a gente tem que voltar toda uma conjuntura, uma série de problemas, de questões que remontam, sei lá, talvez a 2013, né? As grandes manifestações de 2013 e toda a construção, ou toda a desconstrução do governo do PT e da aliança que o PT formou, né? Talvez a gente tivesse que voltar a isso. Para explicar 2018, né? Por que um candidato como o Bolsonaro, que representa, sei lá, 10% da população, chegou onde chegou, né? Então, essa é uma questão. Eu tendo a concordar com o Bruno, tal, que eu acho que esses 10% gostaram do que viram, sabe? Gostaram da reunião, tá lá, o mito nos representa, tal, defendeu o armamento, falou aquele montão de bobagem, de palavrão, que aprender e arrebentar e tal, né? Então, eu acho que representa aquela turma. Voltando ao tripé que o Bruno colocou, o segundo tripé aí seriam os militares, né? O Fábio, talvez por ter o lombo mais doído que você, cara, assim, militar, eles pensaram o Brasil, sabe, cara? Não é o nosso projeto, não é um projeto progressista, não é um projeto de esquerda, muito menos, tal.
Mas a República toda... Alencar, desculpa te interromper, é que assim, apareceu para mim que nós temos, na verdade, 2 minutos e 40 segundos antes do upgrade para o Pro. Então, eu quero que você pegue esse gancho aí, porque eu acho que o dos militares vai dar pano para manga. Até porque ontem eu ouvi A gente aguarda, então, é isso? Acho que sim, acho que eu vou sair e volto. E Tá aí bom. eu mando o link para a reunião. Porque ontem eu ouvi uma entrevista que, só pelo começo do seu discurso, eu acho que vai muito no caminho do seu discurso, que me fez pensar com mais benevolência. Então, vamos encerrar e a gente volta daí. Pode ser, gente? Pode. Então, beleza. Beleza. Vou Enquanto isso, eu encerrar aqui. vou ali e já volto. Tá bom, beleza.